Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falarei sobre Henri Gunther, americano que foi o último soldado a morrer na Primeira Guerra Mundial, ao menos oficialmente falando. Há 104 anos atrás, em um dia 11 de novembro como hoje, chegou finalmente o fim da Primeira Guerra Mundial, com o armistício de Compiègne, que marcou o fim dos combates. Desde já agradeço o seu like caso goste do conteúdo do vídeo. Muito obrigado. A Primeira Guerra Mundial terminou precisamente na 11ª hora do 11º dia do 11º mês de 1918. No momento em que os sinos soaram e os canhões silenciaram, um corpo caiu em uma aldeia francesa. Era Henri Gunther. Henri Gunther era americano descendente de imigrantes alemães, e trabalhava como bancário de Baltimore, Estados Unidos, e foi recrutado no ano de 1917. Ele é listado como o último homem morto na Primeira Guerra Mundial. Mas o caso de Gunther pode ser rotulado com mais precisão como suicídio por fogo inimigo. Os oficiais alemães assinaram o armistício que daria fim aos combates às 5 horas da manhã de 11 de novembro de 1918, a bordo de um vagão de trem parado em uma clareira na vila de Le-Francport, perto de Compiègne, França. A Alemanha foi a última das potências centrais a se render. Seus aliados, a Áustria-Hungria, a Bulgária e o Império Otomano, já haviam desistido da guerra. A deserção assolava o exército alemão no campo, e a fome assombrou a frente doméstica. A derrota alemã era inevitável. O armistício não foi um tratado de paz. Nem era oficialmente uma rendição. Mas com certeza parecia um. Os franceses ditaram termos, que eram severos. Ficou acertado que todos os combates parariam às 11 horas daquele dia 11 de novembro de 1918. No acordo ficou acertando ainda que os alemães se retirariam às pressas para o leste do rio Reno. Os aliados ocupariam a região da Renânia e a Alemanha entregaria suas armas, aviões e navios de guerra. Os prisioneiros de guerra aliados seriam liberados. Já os prisioneiros de guerra alemães não. Era tudo um prenúncio do que estava por vir no Tratado de Versalhes no ano seguinte. O governo dos Estados Unidos e oficiais militares americanos não estavam presentes na assinatura do armistício. O general John Pershing, comandante da Força Expedicionária Americana na Europa, se opôs ao acordo. Ele acreditava que parar a guerra antes que Berlim fosse capturada seria um erro, e isso deixaria os alemães escaparem facilmente. Ele ordenou que os seus homens continuassem lutando durante as negociações e até mesmo após a assinatura do armistício na madrugada do dia 11. Esta ordem custou aos militares dos Estados Unidos 3.500 baixas somente naquela manhã. Ao todo, entre os aliados, houve mais de 11.000 baixas, incluindo 2.738 mortos, na manhã de 11 de novembro. O último deles foi Henri Gunther, um americano descendente de alemães de 23 anos que havia trabalhado como balconista e guarda-livre para o Banco Nacional de Baltimore antes de receber seu aviso de alistamento. Tendo enfrentado o ódio anti-alemão em Baltimore, Gunther manteve a cabeça baixa e foi promovido a sargento de suprimentos do 313º Regimento de Infantaria da 79ª Divisão dos Estados Unidos. Gunther embarcou para a França em julho de 1918. Vislumbrando a miséria das trincheiras, com sua lama e fedor, perigo e horror, ele escreveu a um amigo em casa para ficar longe da guerra e especialmente para evitar o serviço na linha de frente, se pudesse. Um sensor postal do exército interceptou a carta e a passou para o comandante de Gunther. Os comandantes não gostaram nada da mensagem que Gunther estava passando. Evidenciaria a baixa moral das tropas na Europa, além de desestimular os homens a se alistarem no exército. Por isso Gunther foi preso como soldado, removido do suprimento, perdeu seu posto de sargento e feito um atirador na linha de frente. Seu regimento então começou a lutar por quase 60 dias de combate contínuo, a maior parte na sangrenta ofensiva Meuse-Argonne. Gunther sobreviveu ileso a esse verdadeiro moedor de carne, exceto por uma notável mudança de humor. Tornou-se taciturno e retraído, magoado especialmente pelos rumores nas fileiras de que era simpatizante da Alemanha. Quanto pior a luta ficava, mais determinado Gunther ficava para provar sua lealdade e coragem aos Estados Unidos e assim conseguir sua honra de volta. Na manhã de 11 de novembro, a companhia de Gunther estava avançando, conforme ordenado. O objetivo era a pequena vila de Ville-de-Vent-Chaumont, 12 milhas ao norte de Verdun e perto da fronteira belga. Naquele dia os homens marcharam, com as baionetas fixadas, através do nevoeiro por um pântano às 9:30 da manhã,
90 minutos antes do cessar-fogo que passaria a vigorar a partir das 11 horas. A artilharia alemã abriu fogo e alguns dos camaradas de Günther morreram. Logo então chegou a notícia de que um armistício havia sido assinado, e que deveria entrar em vigor às 11 horas daquele dia. Mas junto com essa mensagem veio outra do brigadeiro general Elie Nicholson: não haverá absolutamente nenhuma trégua até às 11 da manhã. Poucos minutos antes das 11 horas, os homens da companhia avistaram a aldeia através do nevoeiro. 2 metralhadoras alemãs montavam guarda nos limites da aldeia. Günther e os outros soldados americanos ficaram imóveis diante dos canhões, contando os momentos até o fim da guerra. Os alemães também fizeram o mesmo e não atacaram mais. De repente, Günther saltou e atacou as metralhadoras. Seus companheiros ainda gritaram para ele parar, e os alemães também gritaram ordenando que parasse. Os operadores das metralhadoras alemãs se levantaram e acenaram, incitando-o a se virar. Mas Günther não parou e disparou um tiro. Os alemães não tiveram escolha. Eles dispararam de volta em uma rajada de 5 rodadas. Uma bala atingiu Günther na têmpora esquerda e ele caiu no chão faltando 1 minuto para as 11 da manhã. Aqueles que estavam lá juraram que o estrondo da artilharia parou no momento em que seu corpo atingiu a terra. Se a intenção do ataque suicida de Günther pretendia redimir sua reputação com o exército, então pode-se dizer que funcionou. A declaração do general Pershing sobre o fim das hostilidades no dia seguinte especificamente nomeou Günther como o último americano morto na guerra. O exército posteriormente restaurou postumamente seu posto de sargento e até lhe concedeu uma cruz de serviços distintos. E, 90 anos após sua morte, o governo francês dedicou um memorial em homenagem a ele no local onde morreu. Assim Henri Günther é lembrado como um herói. Bem, isso é tudo por hoje. Muito obrigado pela sua atenção e por assistir até aqui. Espero que tenha gostado. Até a próxima.